convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós escutamos aqui na primeira leitura um momento delicado da vida do povo de Israel. Pensem vocês, eles tinham acabado de sair do Egito, depois de muita luta, tinham vencido a ira do faraó, estavam ali experimentando da tão sonhada liberdade e achavam que poderiam finalmente ter um tempinho de paz, de tranquilidade. Mas só que não, porque de repente, do nada, aparecem uns doidos amalecitas e declaram guerra contra o povo de Israel. Que sofrimento desses bichinhos, é ou não é? Quando eu penso um pouco na história do povo de Israel, eu lembro daquela cena do filme do Alto da Compadecida, sabe? O João Grilo, quando diz assim: tô cansado dessa agonia, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O povo de Israel era mais ou menos assim, né? Fica tudo bem, fica tudo mal, fica tudo bem, fica tudo mal, fica tudo bem, fica mal. Mas quando a gente talvez olha para as nossas vidas, a situação não é muito diferente não, né? Quando tem um momentozinho de tranquilidade, de bonança, de paz, do nada aparece uma malecita para poder tirar o nosso juízo, é ou não é? Alguma situação, alguma dificuldade, alguma tribulação que vem para poder chacoalhar o nosso barco. E é assim mesmo, meus irmãos. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele falou que ia valer a pena. A gente, enquanto está nessa terra, nesse vale de lágrimas, aqui é combate. De vez em quando a gente tem uma trégua para poder respirar, porque ninguém é de ferro, para se fortalecer de novo e nos preparar para o próximo combate. Por quê? Porque a paz tão sonhada a gente vai receber na eternidade. É lá, depois de combater o bom combate, que nós receberemos a coroa dos justos. Mas enquanto a gente está aqui, é para ralar mesmo, né? Por isso que Jesus diz que nós precisamos orar e vigiar a todo tempo. Porque o mal, ele não descansa, ele está sempre ali como um leão, procurando uma brecha para nos atacar, para nos devorar. O que traz tranquilidade para o nosso coração é de que é Deus quem combate em nosso favor. É que Ele já venceu. E se nós permanecemos com Ele, nós também venceremos com Ele. Afinal, a palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas quando a gente volta lá para o problema do povo de Israel, esse não era um problema pequeno, era um grande problema. Porque os amalecitas, eles eram descendentes de um neto de Saul. Era um povo nômade, rebelde, infiel,
cruel e versado na arte da guerra. E o povo de Israel, quem eram aqueles homens? Era um bando de escravos que passaram a vida toda só trabalhando. Eles não tinham armas, eles não foram treinados para a guerra. Quer dizer, se você colocasse ali, um de frente para o outro, eram forças desproporcionais. O fracasso, a derrota do povo de Israel era iminente. Mas eu gosto muito de pensar na atitude de Moisés. Moisés não se desespera. Ele poderia muito bem, praguejar, se revoltar, mas não. Ele era um homem de fé e ele lança um olhar sobrenatural para aquela situação. Ele faz memória de tudo que Deus já tinha feito. Quantas outras vezes Deus não agiu de forma sobrenatural, não é? Para convencer o faraó a libertar o povo do Egito. Deus fez até o povo passar pelo Mar Vermelho com o pé enxuto. Oxe! Ou ele cria nesse Deus, ou ele não acreditava. Deus não tinha mudado. O povo poderia até ter mudado depois da liberdade, mas Deus não muda. Aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o final. Moisés faz memória da ação de Deus e relembrar as intervenções de Deus do passado faz com que ele se encha de fé e se fortaleça para o combate. E quando a tribulação bate na sua porta, qual é a sua primeira atitude? Tem gente que se desespera, né? Parece que está tudo desmoronando, a pessoa se agita e sai agitando todo mundo que está perto. Que situação terrível. Será que nessa hora a gente não poderia silenciar um pouquinho e fazer memória de tantas outras vezes onde Deus interviu na nossa história? Porque se você está aqui hoje, é porque Ele foi por ti. De quantos BOs o Senhor já não te livrou? Quantas vezes a providência não se manifestou? Foi assim ou não foi? Meus irmãos, guardem essa palavra no coração. Deus não muda. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele pode hoje continuar agindo na sua história. É preciso que a gente faça memória da ação de Deus, para que também nós nos enchamos de fé e nos fortaleçamos para o combate. Nós não somos pagãos, nós somos homens e mulheres de fé. E por isso que Deus nos deu memória, inteligência e vontade, para que a gente sempre possa relembrar a ação de Deus ao longo da nossa história. E foi assim que Moisés, então, estabelece uma estratégia para a guerra. O que ele faz? Pede que Josué lidere alguns homens para que eles pudessem combater no vale os amalecitas, enquanto ele, Arão e Hur subiriam ao monte para quê? Para orarem, para clamarem, para intercederem. A estratégia de Moisés é clara. Ele une a natureza ao esforço humano, à graça de Deus. Eles não alcançaram a vitória só com os 3 rezando no monte. Josué e os israelitas precisaram arregaçar as mangas e ir pro pau. Foram lá, deram a cara a tapa, encararam os inimigos, não ficaram ali de braços cruzados. Eles precisaram fazer a parte deles. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja continuar precisando da nossa colaboração. Na obra da redenção, Ele quis precisar do sim de Maria. Nas bodas de Caná, foi Jesus que carregou as talhas com água? Foi nada. E aí, quando o homem faz o que é possível para ele, Deus vem com o impossível. Deus vem com o sobrenatural. Deus vem com o derramamento da sua graça.
E quando o povo sentiu fome, caiu do céu, do nada, um monte de pão e um monte de peixe? Não. Foi preciso que aquele menino ofertasse a Jesus os seus 5 pães e 2 peixinhos. E aí, com aquele pouco, a graça de Deus operou e saciou a fome de uma multidão. Às vezes, a gente fica ali, aquele exemplo tão comum que a gente vive dizendo aqui, né? Pedindo para poder ficar milionário, ganhar na loteria, e a gente não se dá nem o trabalho de comprar o bilhete da loteria, né? Às vezes você está rezando, pedindo para Deus restaurar a sua família, mas você não move nenhuma palha para isso. Você, homem, não muda de atitude, não começa a dar mais atenção para sua esposa, não deixa tanto o celular de lado, não abandona a sua brutalidade. E você, esposa, também não muda. Você pede restauração, mas aí quando você chega em casa, quando seu marido vai te encontrar, tá ali você, com a roupa de gordura, com os cabelos voaçados, parecendo um leãozinho. Ele chega em casa, você só sabe reclamar, murmurar, jogar um monte de problema nas costas dele. E aí você tá lá, de joelho dobrado: Senhor, restaura a minha casa. Deus é capaz de restaurar a sua casa? É. Mas ele tá olhando para você e tá dizendo assim: meu filho, minha filha, me ajuda a te ajudar, né? Porque se você pelo menos fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma, eu sou capaz de restaurar a sua família. Tem gente por aí pedindo para passar no concurso, mas não sabe fazer uma renúncia, não sabe estudar até mais tarde, não sabe abrir mão de nenhum passeio para poder se dedicar para estudar. Tem gente que quer prosperidade, mas é um folgado, só sabe ficar no sofá e quer que as coisas mudem de uma hora para outra sem ele fazer nada. Os irmãos, aquilo que São Tomás diz, a graça pressupõe a natureza. Deus deseja continuar precisando da nossa colaboração. Agora, só o esforço nosso é suficiente? Não. Porque lembrem aquilo que o padre disse: se fosse só pau a pau, mano a mano, ainda que os israelitas se esforçassem, eles iam sair derrotados na batalha. Eles só venceram porque ao esforço deles foi, de alguma forma ali, unida a graça de Deus. Porque havia no monte Moisés, Arão e Hur, que estavam intercedendo, clamando, pedindo, orando. E aí a unção de Deus foi derramada, a graça de Deus foi derramada. E para ficar muito claro de que foi graças a essa intervenção sobrenatural, todas as vezes que Moisés baixava os braços, Israel começava a perder a batalha. E quando de novo ele levantava, Israel passava mais uma vez a vencer os seus inimigos. Por quê? Porque se não é ele quem edifica a casa, em vão trabalham os construtores. Porque sem ele nós não podemos nada. Mas com ele nós produzimos muito fruto. Às vezes tem uns bichão, sabe quem é o bichão? Aquele que não tem medo de nada, né? Que faz, que acontece, que é cheio de garra, que acha que pode tudo, mas que não reza. Está cavando a própria cova. Mais cedo ou mais tarde a casa desmorona. A derrota te ameaça. Meus irmãos, não é o Padre João que está dizendo, é a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Senão a gente nada e morre na praia. A gente se esforça muito e vê poucos frutos, pouquíssimos resultados. Nós precisamos contar com a graça de Deus, que nos é dada, sobretudo, através da oração. Agora, como deve ser essa oração? Porque a palavra de Deus diz que Moisés sobe no monte e ora e intercede com a vara de Deus nas mãos. O que é essa vara? A vara de Deus é o sinal da autoridade que Deus deu a Moisés.
Ou seja, não basta orar, é preciso orar com autoridade. Vamos repetir isso juntos? Não basta orar. Mais uma vez. Não basta orar, é preciso orar com autoridade. É preciso orar com autoridade. E a gente tem autoridade por conta própria? Não. Mas quem é o homem que tem toda a autoridade? Jesus Cristo. É diante do nome dele, é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. É diante. Sem microfone fica impossível, né? É diante dele que se dobram joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Se lembrem daquela passagem, quando os discípulos estão discutindo ali com os fariseus, os mestres da lei, porque nenhum deles foi capaz de expulsar o demônio do menino. Aí chega Jesus, tranquilão, e com uma palavra, ele expulsa o cão. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade. Quando ele falava, as pessoas deixavam aqueles pregadores cheios de retórica, com falas bonitas, e iam atrás de Jesus, porque ele pregava como quem tinha autoridade. É por isso, meus irmãos, que a nossa oração só dá fruto se nós oramos unidos a Cristo. Vocês já pararam para prestar atenção que nas orações da missa, sempre no final, o padre reza assim: nós rezamos sempre ao Pai por Cristo. O que isso significa? Nós rezamos unidos a Jesus, na autoridade de Jesus, pelos méritos de Jesus. Porque já pensou, se fosse pelos meus méritos, pelos seus méritos, se a gente precisasse merecer para receber uma bênção de Deus, mas estava tudinho lascado, começar do padre, é ou não é? Que se vai colocar no papel saldo positivo e saldo negativo, o nosso saldo negativo vai ser sempre superior ao positivo. Se você acha que você está aí merecendo alguma coisa, meu filho, minha filha, abre os olhos. É por isso que nós oramos unidos a Cristo. Mas aí, às vezes, eu vejo uns negócios meio estranhos. Não sei se vocês veem, mas eu vejo. Vou falar. Eu vejo um povo por aí que acorda 4 horas da manhã, que reza junto com o Frei Gilson, reza com o Instituto Reset, e reza a quarentena de São Miguel, e reza o terço de São Miguel, e reza com o Geraldinho, e reza com a aliança. Excelente, maravilhoso. Mas aí depois da reza, vive uma vida desordenada. Vive uma vida fora da graça de Deus, fora da vontade de Deus. Aí fala mal dos outros, aí é corrupto, aí se envergonha da sua fé, aí trai, e pula cerca, e não reza continuamente, né? E aí a gente parece que se esquece que quando a gente peca, quando a gente desobedece, nós nos cortamos da videira, nós nos afastamos de Jesus. E aí como é que eu vou rezar com a vara de Deus na mão? Como é que eu vou rezar com autoridade se eu estou no pecado, se eu estou numa vida desregrada? Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser santo então para rezar, que a gente reza para ser santo. O que eu estou dizendo é que minimamente tem que ter no nosso coração um comprometimento por um verdadeiro caminho de conversão. Eu não posso servir a 2 senhores. Eu não posso ficar andando com o pé em 2 canoas. Eu não posso acender uma vela para o cão e depois uma vela para Jesus. Estão entendendo o que o Padre está querendo dizer? Eu preciso minimamente ter uma busca sincera pela santidade. Se em algum momento eu, por fraqueza, caí num pecado grave, logo para ontem eu me confesso. Porque eu não posso ficar longe da autoridade de Cristo. E tem gente que empurrando com a barriga. Não, ano que vem, na quaresma, eu me confesso. Porque a igreja diz que eu preciso me confessar uma vez ao ano. Isso é o mínimo, é o básico do básico. Se você não comete pecado grave, mesmo assim, eu não consigo nem imaginar o que é confessar uma vez só por ano. Vocês estão entendendo que hoje a palavra está nos dando
um princípio da vida espiritual, uma chave para que as nossas orações tenham mais eficácia diante de Deus. E agora, a escolha é sua. O que você vai fazer com isso? Vai pegar isso, vai colocar no bolso? Vai voltar a viver uma vida de qualquer jeito? Meus irmãos, nós precisamos orar e orar com autoridade. Foi isso que deu a vitória ao povo de Israel. Só oração? Não. Só a ação? Não. Foi a junção das duas realidades. Por isso que a gente tem que carregar em nós o desejo de lutar que Josué teve e ao mesmo tempo o desejo de orar que Moisés teve. Em outras palavras, é preciso agir como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Vamos repetir isso juntos? É preciso orar. É preciso agir como se tudo dependesse de nós. E é preciso orar como se tudo dependesse de Deus. Estou dizendo aqui que vai ser sempre fácil. Porque se até as mãos de Moisés cansaram, tem hora que a gente também vai cansar. Rezar cansa, você sabia disso? Que lutar cansa, todo mundo sabe, né? Mas rezar também cansa. Nem todo dia eu acordo com aquele desejo, né? Meu Deus, que vontade hoje de ficar 10 horas na capela. Não. Tem dia que eu acordo com vontade só de lutar, não acordo com vontade de rezar, não. Mas eu sei que se eu não rezar, dá ruim. Se eu não rezar, Zé do pé do frango. Rezar, meu povo, não é questão de querer ou não querer, de ter gosto ou não ter gosto, de estar animado ou não. É questão de vida ou morte. É questão de necessidade. Eu rezo querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, com ânimo ou sem ânimo. Uma pessoa que tem problema de coração, um dia ela pode acordar de manhã e dizer assim: nossa, hoje eu não estou com vontade de tomar esse remedinho aqui, não. Pode? Não. Porque sabe que senão vai morrer. É ou não é? E se a gente trata assim o nosso corpo, como é que a gente não vai dar o remédio que as nossas almas precisam? A gente precisa rezar o tempo todo. É o que também o Evangelho de hoje vem nos ensinar. Mesmo quando parece que a gente não vai ter resultado, parece que a vitória não chega. Também a vitória do povo de Israel não foi que eles começaram a rezar e a vitória já veio, não. Eles começaram a rezar de madrugadazinha. A vitória veio chegar ao cair do sol. Os caras lutaram e rezaram muito. Já pensou se tivessem desistido no meio do caminho? Por isso, meus irmãos, é preciso orar com perseverança. E eu encerro com isso. A gente não pode caminhar sozinhos. Nós precisamos encontrar aqueles que serão ao nosso lado, o nosso Arão e o nosso Ur. Porque se Moisés fosse ali rezar sozinho, ia chegar uma hora, como chegou, que ele não ia dar conta de prosseguir. Mas ele tinha amigos, ele tinha irmãos que olharam para Moisés e disseram: Moisés, a gente não vai deixar você parar de rezar, não. Estamos do seu lado, estamos juntos. E quando você não tiver mais força, nós vamos sustentar os seus braços. Quem são? O seu Arão e o seu Ur. Quem são aqueles irmãos que estão do seu lado na caminhada, que rezam por você, que te levam para a presença de Deus? Porque amalecidos a gente sabe que não falta, né? Gente que deseja o nosso mal tá cheio. Falsos amigos que querem nos levar para a gandaia, para uma vida de erro, de pecado. Também tá assim, né? Só passa lá os contatos no WhatsApp, um monte de gente querendo te levar para o mau caminho. Mas quem são aqueles que te levam para a presença de Deus e sustentam as suas mãos quando elas estão esmorecendo? Você tem um Arão e um Ur? Pense aí, quem tem sido o seu Arão e o seu Ur? No final da missa, mande uma mensagem para essas pessoas. Diga o quanto que elas são importantes na sua vida. Agradeça. Às vezes a gente tem a gratidão no coração, mas a gente não expressa. Como faz bem expressar o nosso muito obrigado, o reconhecimento pela ajuda dos outros. E se você não tem Arão e Ur, peça a Deus. Clame. E sabe um meio bom para você arranjar um Arão e um Ur?
Seja você um Arão e um Hur na vida do seu irmão. Tem muita gente por aí que quer ser sustentado, né? Reza por mim, reza por mim, reza por mim. Mas que não tem capacidade de fazer um jejumzinho, de rezar 1/3 por ninguém. Quer ser sustentado, mas que não se dispõe a sustentar os outros. Quem são as pessoas que estão esmorecendo, estão cansadas de lutar, estão cansadas de rezar e que hoje também podem receber o consolo da sua oração, da sua presença, do seu cuidado, da sua amizade. Também essas pessoas, lição de casa, pode ser assim? Peguei aí o exemplo do Padre Henrique no Congresso de Obra, né? Ao sair daqui, mande uma mensagem para essas pessoas. Diga que elas não estão sozinhas e que você não vai sair do lado delas até que os amalecitas sejam vencidos. Amém? 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 É preciso agir sempre, como se tudo dependesse de nós. E orar com a vara de Deus, com autoridade, como se tudo dependesse de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, vamos professar a nossa fé. Creio, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de dar